E olha, a arrecadação dos Estados Unidos com tarifas comerciais bateu recorde em junho. Mais de 27 bilhões de dólares. As tarifas do presidente Donald Trump viraram uma fonte crescente de receita, com novos aumentos sobre produtos do Brasil, Canadá e setores como semicondutores e farmacêuticos. A gente vai agora a Londres com o Américo Martins, que tem mais detalhes aqui sobre isso. Então, agora, boa tarde para você. Bem-vindo novamente aqui na nossa programação, Américo. Quais que são, então, as implicações dessas medidas agora e o impacto também no comércio global? Será que Donald Trump, o objetivo dele é, impondo essas tarifas, conseguir aumentar essa arrecadação? Ele já tem defendido bastante sobre isso, né, Américo? Mas e as consequências inflacionárias, né? Como que fica? Muito boa tarde para você. Pois é, muito boa tarde, Débora, muito boa tarde a todos. Vamos antes entrar nos dados, dar mais detalhes dessa informação. Segundo o governo americano, as receitas alfandegárias dos Estados Unidos bateram um recorde de 27,2 bilhões em junho, isso segundo dados do Tesouro americano. Isso porque, obviamente, houve esse aumento de tarifas sobre vários produtos. Então, a arrecadação alfandegária aumentou. Isso levou as receitas totais do governo americano a subirem cerca de 13% para 526 bilhões de dólares no mês de junho. E as despesas caíram 7% para 499 bilhões de dólares. Então, vamos agora começar a dissecar um pouco esses números e conto inclusive com a sua ajuda, Débora, como especialista em economia. Mas qual é a minha interpretação aqui? Claro, aumentam as receitas do governo americano, isso é um dos pontos positivos para a política do Donald Trump, do ponto de vista dele, mas precisamos ver dois fatores importantes aqui. Em primeiro lugar, três na verdade. Em primeiro lugar, que impacto isso vai ter, essas tarifas, na inflação americana? Agora, com essas medidas de anunciar também tarifas extras sobre a União Europeia, sobre o México, já anunciou que valeria a partir do dia 1º de agosto novas tarifas contra o Brasil. No caso do Brasil, medidas políticas, não são comerciais. Japão, Coreia do Sul e também o Canadá, ou seja, e ele vai anunciar com outros países ainda. Então, isso pode, de fato, aumentar ainda mais a arrecadação tributária americana. Só que muito provavelmente, Débora, vão acontecer dois fatores e você me corrija se eu estiver errado. Em primeiro lugar, o impacto na inflação americana, porque você vai ter produtos importados muito mais caros. Mesmo que o presidente mude essas tarifas, aceite negociar tarifas menores, vão ser tarifas maiores do que estão sendo aplicadas neste momento, e isso pode ter um impacto na inflação. O outro ponto é que isso provavelmente vai diminuir também a importação, pelo menos, de alguns produtos americanos que vão ficar dos outros países pelos americanos, porque eles vão ficar mais caros. Então, é possível que esse impacto inicial que a gente está vendo no aumento da arrecadação de receitas tributárias, de alfandegárias, não fique exatamente no mesmo nível. O segundo impacto, e isso tem análises em várias publicações, eu estava lendo agora há pouquinho, uma análise nesse sentido do Financial Times, existe um temor muito grande de que essas medidas erráticas do presidente Donald Trump acabem tendo um impacto muito negativo no comércio mundial como um todo, que a gente entre aí numa era de mais protecionismo, numa era que acabe atrapalhando as cadeias comerciais, como alertou justamente a Ursula von der Leyen, que é a chefe da Comissão Europeia. E o terceiro ponto é esse último dado que eu dei, que as arrecadações aumentaram e os custos diminuíram. Mas isso provavelmente não é sustentável no longo prazo. Por quê? Porque o Donald Trump acabou de aprovar aquela lei, uma lei enorme em que ele cortava a arrecadação dentro dos Estados Unidos, especialmente dos mais ricos. Então ele cortava muito a arrecadação, diminuía os impostos para os mais favorecidos na sociedade americana e, por outro lado, ele cortava também despesas. Por isso houve um pouco essa queda de despesa já, mas ele vai cortar muito mais das pessoas mais pobres. E o próprio Congresso americano avalia que essa política de abrir mão de arrecadação vai abrir uma dívida, aumentar a dívida americana em 3 trilhões e 300 bilhões. Então, inicialmente pode ter esse impacto positivo para as contas americanas, mas há dúvidas se isso vai se manter ao longo do tempo.